Salve, salve, pessoal! Mais uma aula de geografia na área. Espero que todos estejam muito bem, que todos vocês e seus familiares estejam com saúde nesse momento. Vamos para mais uma aula de geografia, uma videoaula. Na semana passada a gente não postou videoaulas de conteúdos, apenas uma conversa. Falamos um pouquinho sobre a organização escolar, junto de vocês e aos seus pais. Hoje, a gente está gravando a aula aqui, hoje é sábado, estou gravando a aula no sábado, para disponibilizar para vocês já semana que vem. A gente vai falar sobre o próximo conteúdo, tudo bem? Saudade de todos, tá? Muita saudade. Espero que logo tudo isso termine e que possamos estar juntos novamente. Vamos seguir? Vou puxar a telinha para a gente começar, tudo bem? É isso aí. Aqui. Vou ficar no cantinho aqui. Então, nosso conteúdo dessa aula, na realidade, eu vou fazer uma ponte com a aula que vocês assistiram no Centro de Mídias. Essa aula de geografia aconteceu ontem, né, na sexta-feira, no caso, no dia 15. E eu não sei se todos tiveram acesso a essa aula, se vocês estão organizados em relação a isso. Mas se porventura perder a aula, eu já vou estar colocando o link. Vocês vão copiar esse link e vão colocar lá no site de busca no Google e já vão acessar a aula, tá? Eu já deixei para vocês certinho esse canal, tudo bem? Pessoal, a aula de hoje é sobre urbanização no Brasil, tá? Urbanização do Brasil é a nossa videoaula. Unidade temática, natureza, ambiente e qualidade de vida. A habilidade é a 29. Relacionar as características do processo de urbanização com a ocorrência de desastres socioambientais, inundações, enchentes, rompimento de barragens, deslizamento de encostas, incêndios, erosão, entre outros, em diferentes lugares. Bem, primeiro que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, que antes da habilidade 29, no nosso cronograma, tínhamos 7 outras habilidades para estudar. Essa habilidade que eu estou colocando aqui é justamente em referência em relação à última videoaula do Centro de Mídias. Essa videoaula, como vocês estão vendo aí, o tema era urbanização e desastres socioambientais, certo? Porém, eu acho um pouquinho ainda presunçoso trabalhar com habilidade 29 nesse momento, sem antes vocês entenderem um pouquinho sobre o que é realmente o processo de urbanização. O que eu estou dizendo é o seguinte, que é um conteúdo super importante, é um conteúdo da nossa grade, tá? Porém, o que aconteceu? Eles avançaram muito em relação a esse conteúdo. Então, esse conteúdo, o que acontece? Eu quero hoje com vocês criar uma ponte entre esse conteúdo trabalhado nessa última videoaula do Centro de Mídias e o nosso conteúdo. Tá? Eu acho que eles avançaram muito e ficou um buraco tremendo. Então, a gente vai tentar criar uma ponte para não cair nesse buraco. O que eu estou dizendo é o seguinte, perfeito, urbanização e desastres socioambientais, ótimo. Só que se eu começar a questionar vocês a respeito de urbanização, pessoal, e urbanização? Vocês estão entendendo? Então, na realidade, eu preciso resgatar esses conceitos de urbanização, criar com vocês esse alicerce, para somente depois seguir para esse outro conteúdo, tudo bem? Aqui, vocês vão dar um pause no vídeo se vocês precisarem, que aqui abaixo vocês vão ter o quê? Ó? Este daqui é o link de acesso a essa videoaula, que foi do dia 15. Quem não assistiu essa videoaula, é importante que assista. Então, vocês vão o quê? Vocês vão copiar isso daqui, esse link que está aqui embaixo, e vão colar lá no site de busca no Google, colhem lá, cliquem, vocês já vão ter acesso à aula de geografia do Centro de Mídias do dia 15. Tudo bem? Combinado? Porque senão vocês não vão saber o que eu estou falando. Ótimo? Então, vamos lá. Então, vocês entenderam a minha ideia? Então, primeiro, preciso construir com vocês os conceitos de urbanização. Então, a gente precisa entender o que é urbanização primeiro, somente para depois a gente tratar de desastres ambientais e urbanos. Porque se vocês não construírem esse conceito de urbanização, o que é, foi essa urbanização do Brasil, enfim, não vai funcionar muito. Então, primeiro a gente precisa entender esse processo de urbanização do Brasil. Por que no Brasil? Porque é diferente do restante do mundo.
no restante do mundo em sentido a países desenvolvidos. A urbanização do Brasil ela acontece muito tarde. É um processo recente, de certa forma, historicamente falando. E a forma como essa urbanização acontece em relação à infraestrutura é totalmente diferente de países desenvolvidos. Ou seja, essa primeira imagem, que é uma imagem clássica em geografia, a gente trabalha muito, e vocês verão essa foto ainda muitas vezes em geografia, ela nos diz muito sobre a urbanização no Brasil. Percebam, essa foto ela não é uma colagem, porque parece que foi uma colagem, né? Que pegaram a parte da foto e colaram com a outra, mas não é, é uma foto real. O que essa foto mostra? Olha a questão da desigualdade social no nosso país. De um lado vocês têm o Morumbi, né? Então o Morumbi aqui, com seus prédios maravilhosos, uma área nobre de São Paulo muito cara. Percebam essa questão, essa qualidade de vida. Olha os apartamentos, cada apartamento tem a sua piscina privativa, olha isso. E aqui do lado a gente tem o quê? A favela de Paraisópolis, dividida apenas por um muro. Olha isso, olha essa ideia de processo de urbanização no Brasil. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, o processo de urbanização do Brasil, ele aconteceu muito tarde, só que ele aconteceu muito rápido e as cidades não têm a mínima infraestrutura para dar dignidade para todos, infelizmente. Então, esse é a nossa cara, é o nosso cenário, né? De um lado, pessoas vivem muito bem, enfim, têm acesso a quase toda a infraestrutura da cidade, do outro lado, as pessoas não têm acesso a quase nenhuma infraestrutura. Tudo bem? Então, vocês entenderam? Para a gente falar desses processos, dessa questão de desastre sócio está relacionado ao ser humano, ambientais, a gente tem que entender primeiro como ocorreu a urbanização do Brasil. Sem entender como ocorreu a urbanização do Brasil, não vai ficar muito claro. Por isso que a gente está voltando nesse conteúdo. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir. Olha só o gráfico, o que eu estou mostrando para vocês. Em azul, a linha azul, vocês têm a população urbana. Em vermelho, vocês têm a população rural. Então, vocês vão perceber que, olha só aqui embaixo, 1940, 1950, 1960, 1970. Vocês perceberam que entre a década de 60 e 70, a população urbana ultrapassa a população rural? Olha só, certo? Então, até meados de 60, a maior parte das pessoas no Brasil viviam no campo. Ou seja, um país se torna urbanizado apenas quando esse número de pessoas que vivem na cidade, ultrapassa em número o número de pessoas que vivem no campo. Então, o Brasil se torna um país urbanizado apenas aqui, quase em 1970. Historicamente, é recente demais isso. Tá? Recente, é muito recente. Tá? Então, a urbanização do Brasil, ela é recente demais. Tá? Então, aqui, alguma ideia sobre o que a gente pode trabalhar nesse conceito, que é a urbanização. O Brasil é um país urbanizado? Então, mas, professor, você acabou de falar no gráfico, o gráfico acabou de mostrar que o Brasil é um país urbanizado, se tornou urbanizado entre a década de 60 e 70. Então, o Brasil é um país urbanizado? E o meu questionamento é, será realmente que somos um país urbanizado? Vamos entender melhor isso. Bom, como já foi construído? O que é urbanização? Urbanização é quando a população, as pessoas que vivem na cidade ultrapassam, são maiores, ao símbolo de maior, do que pessoas que vivem no campo. Então, maior número de pessoas na cidade do que no campo. Um país se torna urbanizado quando a população que vive na cidade ultrapassa em números as pessoas que vivem no campo. Ok? Mais pessoas na cidade do que no campo. Isso é um país urbanizado. Tudo bem? Mas por que então eu estou contestando que o Brasil não é urbanizado? Porque eu estou contestando e estou questionando vocês. O Brasil é urbanizado? Vocês entenderam que quando a gente fala sobre a questão da urbanização, por isso que é tão importante a gente construir primeiro o alicerce. Não vai funcionar muito a gente falar de questões socioambientais, né, de falar de desastres, de inundações, enfim, de tudo isso que acontece na cidade,
porque, de certa forma, a gente vai estar construindo o telhado da casa. Essa casa não vai se segurar. Então, primeiro a gente tem que construir o alicerce. Por isso que eu estou voltando nesse conteúdo e estou, sim, criticando que o pessoal do centro de mídias, eles não estão tendo uma conexão legal entre as aulas, tá? Mas, enfim. Então, a gente precisa entender bem esse conceito de urbanização. Tá? E eu estou questionando esse conceito de urbanização com vocês. E a gente vai, no decorrer da aula, tentar entender isso, tudo bem? Então, urbanização é quando a população da cidade ultrapassa em número a população do... Ok? Seguindo. E como definir cidades? O que é cidade para vocês? Provavelmente a grande parte de vocês vive na zona urbana. Provavelmente a maioria de vocês nasceu numa cidade e vive numa cidade. Então é fácil definir cidade para vocês? Se a gente abrir isso aqui, pessoal, então falem para mim, o que é cidade? Como a gente define uma cidade? O que vocês me falariam? Vocês entenderam que não é tão fácil? Bom, provavelmente nesse momento na cabeça de vocês está surgindo várias ideias. Cidade tem prédio, cidade tem carro, cidade tem indústria, cidade tem pessoas, lá, lá, lá. Mas, será que é só isso? É fácil definir cidade no Brasil? Esse grande escritor chamado Monteiro Lobato, que provavelmente vocês conhecem pelas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Esse cara, ele começa o início da sua carreira escrevendo para adultos, não para crianças. Ele só vai fazer sucesso depois que começa a escrever para crianças, né? Mas, enfim, um dos seus livros de adultos, que se chama Urupês, nesse livro ele cria um personagem chamado Jeca Tatu, que vocês têm aí na imagem. Então, o Jeca Tatu é quem? É o cara que representa o campo, a área rural. E esse cara, o Monteiro Lobato trabalha de uma forma um pouco pejorativa, enfim, com esse cidadão, que o Jeca Tatu representa o campo, representa alguma coisa que não é moderna. Olhem só as vestimentas do cara, o cara está descalço, roupas rasgadas, enfim. Então representa o quê? O atraso. Tá? Então esse cara, o Jeca Tatu, representou por muito tempo o campo. E hoje? Hoje a gente consegue realmente definir o que é campo e o que é cidade? Ou melhor dizendo, hoje a gente consegue definir que o campo é atrasado e a cidade é mais tecnológica, mais evoluída? Ou não? Ou será que no Brasil, em algumas partes, né, a gente tem uma área rural até mais desenvolvida que algumas cidades? Vocês concordam com isso ou não? Essa ideia que eu quero conversar com vocês. Essa ideia do que, o que é campo, o que é cidade, o que é definir urbanização, e que vocês entendam que definir cidade é uma coisa muito difícil, não é uma coisa muito fácil aqui no Brasil. Tá? Então a gente vai colocar em pauta esses dois termos aqui, campo e cidade, né, de certa forma. A gente vai tentar definir o que é campo, o que é cidade, e eu quero que vocês entendam que muitas vezes essa ideia pejorativa de que o campo é atrasado, né, ou seja, até hoje algumas pessoas usam expressões como caipiras, né? Caipira é quem mora no campo. Será de verdade? Será que o campo é mais atrasado que a cidade? Vamos tentar entender e eu vou fazer algumas provocações, tá? Para que vocês tentem queimar alguns neurônios. Vamos lá. Minhas provocações iniciais são, vamos falar aqui de Borá. Borá é o nome de uma cidade, é um município, tá? Então, Borá é um município brasileiro do interior do estado de São Paulo. Sua população, de acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, era de 837 habitantes para 1º de julho de 2019. Até 2014, Borá é considerado o município menos populoso do país. Bom, Borá é uma cidade. Puxa vida, mas uma cidade com 837 habitantes? Vocês vão pensar, nossa, o bairro que eu moro tem muito mais que isso, um bairro. E lá é uma cidade com 837 habitantes. 837 habitantes, não é 1000, é habitantes. Então, essa cidade, eu queria que vocês fizessem, que vocês fechassem os olhos e pensassem o seguinte, o que essa cidade oferece? Será que essa cidade tem muitas ruas? Será que todas as ruas são pavimentadas? O número de comércio, será que tem banco? Será que tem correio? Será que tem supermercado? Olha só,
E provavelmente vocês vão chegar à conclusão que é uma cidade que não vai oferecer tanta infraestrutura. É uma cidade muito pequena. 837 habitantes é uma cidade minúscula, mas é cidade. Puxa, mas como definir cidade no Brasil? Se vocês pensarem, por exemplo, é por número de habitantes. Cidade é onde se localizam, então a gente tem aglomerações de muitas pessoas. Já quebrei isso. Estou quebrando porque é o seguinte, eu estou falando que essa cidade só tem 837 habitantes e é considerada cidade. Para deixar mais provocativa a aula, olha só. Aqui, olha essa ideia. Escola, supermercado, igreja, quadra de esportes, clínica odontológica, estação de tratamento de esgoto. Vocês estão achando que eu estou falando de uma cidade? Não. Estou falando de uma fazenda. Puta, mas como assim? Putz, professor, mas uma fazenda que tem escola, supermercado, igreja, quadra... Sim, fazenda. Estou falando de uma fazenda localizada no Mato Grosso do Sul, chamada de Fazenda Roncador. Essa fazenda Roncador, que fica no Mato Grosso, ela possui uma população de cerca de 1.000 pessoas. Puxa, e agora? Na fazenda a gente tem 1.000 pessoas. Lá em Borá a gente tem 837. Olha a infraestrutura. Será que Borá tem um supermercado? Será que Borá tem clínica odontológica? Será que estação de tratamento de esgoto? O que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte, que essa fazenda aqui, ela é mais avançada, ela tem mais infraestrutura que a cidade. Puxa, mas então como definir cidade? Como a gente define cidade no Brasil? Vocês estão vendo que não é uma coisa tão simples assim? É complicado, né? Mas vocês vão entender daqui a pouquinho. Deixa eu passar uma coisa aqui. Não, estou pegando... Ah, aqui. É porque o slide aqui, ele ficou um pouquinho... Eu quero seguir um padrão aqui, tá? Então, eu vou voltando, enfim. Como definir cidades? No mundo, tá? Segundo a Organização Mundial... a Organização das Nações Unidas, a ONU, né? A gente fica dando várias aulas para várias séries, então às vezes a gente busca outro conceito que a gente falou na aula anterior. Então, a Organização das Nações Unidas, para a ONU, cidade, se eu considero cidade, aglomerações com 20.000 pessoas. O que ia acontecer com a nossa Borá? Não ia ser mais cidade, né? Não só ela, a gente tem várias cidades aí com 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, enfim. Para a ONU, só 20.000 habitantes é considerado cidade. Vocês entenderam que se a gente usasse essa classificação da ONU, a gente iria perder várias cidades? No Japão, cidades, aglomerações com 30.000 pessoas. Olha só isso. O que ia acontecer com várias cidades no Brasil? México, aglomerações com 10.000 pessoas. Espanha também 10.000 e França 2.000 habitantes. Mesmo aqui no contexto da França, que é a menor, né, 2.000 habitantes apenas, Borá não seria considerado cidade. Como definir então cidade no Brasil? Ops, e aí, o que a gente faz? Vocês entenderam esse conceito? Como é complicado? Esse cara aqui, ó, um geógrafo super importante, chamado José Eli da Veiga, ele, um tempo atrás, ele escreveu um livro. Vocês têm a capa do livro aqui do lado. Ó. Cidades Imaginárias. Olha esse título que legal. Cidades Imaginárias. O Brasil é menos urbano do que se calcula. Olha só. José Eli da Veiga está colocando em pauta isso. O Brasil realmente é urbanizado? Então, essa é a característica que a gente está discutindo aqui. Primeiro, a gente vai entender o fato da urbanização para depois construir outras ideias. Tudo bem? Aqui é o mapa de São Paulo. Só em São Paulo, vocês têm 645 municípios. Olha só parece um quebra-cabeça, né? Olha a quantidade de municípios que a gente tem em São Paulo. 645 municípios. Vamos pensar o tamanho desses municípios, a quantidade de habitantes desses municípios. Vamos pensar além disso, vamos pensar na infraestrutura. Todos esses municípios oferecem, será que infraestrutura para todos os moradores? Principalmente agora, num período tão atípico que é o período de uma pandemia. Vocês estão percebendo nos telejornais, a população de rua está sofrendo muito, a população de favela está sofrendo muito. Ou seja, a cidade
ela não pertence a todos. A cidade, ela não é utilizada de todos de forma igual por todos. Tem pessoas, a população carente está sofrendo muito e está sendo, acaba sofrendo mais que as outras pessoas porque elas estão numa situação delicada. Elas não têm nenhuma casa para morar, nenhum teto. Então, aquela ideia, pensem bem, fiquem em casa. Nossa, que legal. Mas, para algumas pessoas, ficar em casa significa rua. Porque ficar em casa, como assim ficar em casa se eles não têm nenhuma casa? Eles estão na rua. Então percebo que essa ideia é um pouco complicada. É isso que José Eli da Veiga coloca em pauta. O que é a urbanização? A urbanização deveria ser o quê? As cidades oferecendo infraestrutura para todas as pessoas. É isso que a gente encontra no Brasil? Não. Aí vem o segundo questionamento. Se não é isso que a gente encontra no Brasil, por que a gente tem uma quantidade gigantesca assim, de cidades em São Paulo? Vocês estão entendendo essa ideia? Então, o que eu quero discutir com vocês é justamente isso, tá? E aí, o que a gente, desculpe, o que a gente tem em relação a tudo isso? A gente tem uma ideia do quê? Dessas cidades atraindo, entre aspas, pessoas do campo para a cidade. Quando a gente tem pessoas saindo do campo, esvaziando, esse esvaziamento do campo, a gente em geografia chama isso de êxodo rural. Vocês já ouviram essa palavra, essa expressão, né? Palavra não, esse conceito. Então, esse conceito de êxodo rural, ele diz isso. Êxodo rural é quando há um esvaziamento da população do campo em direção à cidade. As pessoas saem do campo para buscar melhores condições de vida nas cidades. As pessoas todas encontram melhores condições de vida na cidade? Não. Alguns moram embaixo da ponte, alguns moram em favelas. Então, na realidade, o êxodo rural, ele da forma como ele é trazido nos livros, né, a gente tem que entender de uma maneira mais crítica, vamos dizer assim. Tá? Não é só isso. O êxodo rural é quando a pessoa sai do campo para buscar melhores condições de vida na cidade. Legal. Na prática, na teoria, na prática isso não funciona. Tá? Aqui vocês têm a ideia do que a gente chama de macrocefalia urbana. O que seria macrocefalia? Macrocefalia seria o quê? As condições insuportáveis que as populações têm que passar nos grandes centros urbanos. Tá? A macrocefalia significa que a cidade ela é incapaz de dar qualidade de vida para todos. Macrocefalia é o quê? É congestionamento, macrocefalia é poluição, macrocefalia é criminalidade, macrocefalia é falta de habitação para todos, é falta de saneamento básico, enfim. Macrocefalia é tudo de péssimo que acontece nas cidades por falta de uma infraestrutura melhor e maior. Aqui tem uma charge super conhecida também em geografia, que ela diz o seguinte, de um lado, está falando aqui, enxadas, né, o instrumento de carpinar, enfim, enxadas paradas. Então, vocês têm uma enxada aqui, tem até uma teia de areia, né, na enxada aqui, significa que faz tempo que ela está parada aqui. E aqui a placa está escrito latifúndio. O que são latifúndios? São grandes propriedades. Então, o que a gente tem? Aqui nessa primeira imagem, está falando que no Brasil a gente tem muitas propriedades gigantescas, porém com poucas pessoas morando lá. Ou seja, esvaziamento do campo. Para onde essas pessoas foram? Para o lado aqui, para essa imagem aqui, foram para a cidade. Então, olha só essa ideia aqui, esse trocadilho de palavras. Aqui ele fala enxadas, em relação a enxadas, há muitas pessoas no mesmo espaço e paradas. Então, ele está falando que as cidades estão inchadas e paradas. Aqui a imagem mostra o quê? Congestionamento de automóveis e uma quantidade de pessoas gigantesca aqui. Inclusive, é legal na charge que vocês percebam que essas pessoas aqui abaixo, elas estão quase saindo fora da charge, né? Pelo espaço que é tão pequeno. Então, essa é a ideia. O campo está parado, as cidades estão inchadas, de certa forma. Então, isso é macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana que diz respeito justamente a isso, a falta de qualidade de vida nas cidades. Isso é urbanização no Brasil. Tá? O que, na realidade, a gente tem? Se o Brasil, não vou voltar lá, se o Brasil não utiliza
Deixa eu passar aqui, pessoal, que eu já encontrei. Se o Brasil não utiliza esses critérios aqui, como a gente acabou de definir, que são critérios estatísticos, né, critérios que definem cidades por número de pessoas, qual critério o Brasil usa para urbanização? Na realidade, o critério utilizado no Brasil seria o critério administrativo. O que seria o critério administrativo? O critério administrativo diz que, para ser considerado cidade no Brasil, vocês têm que ter, o lugar tem que ser uma sede de município, ou seja, você tem que ter prefeitos e vereadores. Então, vocês entenderam que no Brasil não importa a quantidade de pessoas, se vocês pegarem Borá com 837 habitantes e pegarem São Paulo capital com milhares de habitantes, as duas são cidades. Só que com características diferentes, claro. Mas a ideia de urbanização no Brasil, a ideia de definir cidades é essa. O que é uma cidade? O que é um município? Vocês precisam ter um prefeito e vereadores. Se vocês tiverem prefeitos e vereadores ali, tem que ter uma eleição direta para eleger o cara que vai cuidar. Enfim, isso é cidade. Tá? Claro, pessoal, que criticamente, se vocês entrarem com essa questão política, vocês vão perceber que, infelizmente, além de toda a macrocefalia da cidade, que não oferece condições, a gente tem muita corrupção também. Corrupção no sentido de que algumas prefeituras, alguns prefeitos, alguns vereadores, enfim, tá? Eles desviam dinheiro de merenda pública, desviam dinheiro da saúde, desviam dinheiro da educação, superfaturam uma obra, né? Vocês vão ter, sei lá, uma praça próxima à sua casa, aí o cara coloca lá, vamos fazer uma revitalização na praça, vamos gastar tantos milhões. De repente eles mudam a placa, a gente não conseguiu terminar a obra, vamos ter que gastar mais não sei quantos milhões, enfim. Então tem um superfaturamento de obras e pensem nessa ideia, né? Quanto maior a quantidade de cidades que a gente tem no Brasil, a gente pode imaginar que teremos representantes do povo em grande quantidade também. E é uma coisa muito louca, porque deixa eu tentar encontrar aqui que a gente, por exemplo, só em São Paulo, 645 municípios. Eu gostaria que vocês fizessem uma conta rapidinha e muito simples, ou pelo menos pensasse no número. 645 municípios significa que a gente tem 645 prefeitos. Só prefeitos a gente tem quase 1.000, só em São Paulo. Se vocês pegarem, por exemplo, que algumas cidades têm 9 vereadores, 10 vereadores, sei lá. Se vocês pegarem 10 vereadores por cidade, então seria 645 multiplicado por 10. Olha a quantidade de vereadores. Vocês estão entendendo que, dependendo do partido político, eles têm muita força e representatividade quanto maior o número de prefeitos aquele determinado partido eleger? Então, tem várias características em relação a isso. A característica que deveria ser usada para definir cidades no Brasil e no mundo deveria ser uma característica científica. Ou seja, essas cidades precisam dar condições dignas de vida para a população. Isso deveria ser cidade. Até então, isso não deveria ser considerado cidade. Então, pessoal, a aula de hoje, na realidade, vocês perceberam que foi uma aula, vamos dizer assim, mais provocativa, né, de certa forma, do que na realidade informativa. A gente trouxe várias informações, mas a minha ideia justamente foi essa, deixar vocês pensando sobre essa ideia. Puxa, como definir cidade no Brasil? O que é urbanização? Então, vocês estão percebendo que são conceitos difíceis, tá? Então, essa é a nossa ideia de aula de hoje. Não vou estender muito a aula, a gente vai conversando lá pelos aplicativos, tá bom? Tarefa. Simples, bem tranquila. Transformações no rural, êxodo rural. Então, aqui vocês têm o êxodo rural. Essa primeira imagem, a segunda imagem a gente trabalhou. Aqui está colorida, está mais bonitinha, né? Eu quero trabalhar com vocês a primeira imagem aqui. Então, a primeira imagem, logicamente, vocês têm algumas mulheres aqui, está representando o que? A área rural, o campo, não é isso? Elas estão colhendo aqui alguma coisa parecida com trigo, sei lá. Então, estão colhendo aqui da terra, tá? Vejam essa imagem. Vejam a segunda imagem. A segunda imagem está representando o quê? Aqui vocês têm a cidade, tá? O que elas estão fazendo aqui? Elas estão catando latas, né? Elas estão fazendo reciclagem de lixo para vender. Lixo não, né? Em geografia a gente não usa mais essa expressão. Lixo é o que não serve para nada. E o lixo é luxo, ele serve para muita coisa. Então elas estão coletando resíduos sólidos, né? Então não é lixo, é resíduos sólidos agora, tá? Esqueçam essa ideia de lixo que não cabe mais, tá?
Então, na realidade, elas estão fazendo a coleta de resíduos sólidos. Aqui, no caso, vocês têm garrafas, vidro, né, papel e alumínio. Olhem a primeira imagem. Olhem a segunda imagem. O que é que mudou? Vocês só vão fazer a análise dessa imagem, dessa primeira. Da segunda, não. Só dessa primeira. O que é que acontece aqui? E olha só, que vocês têm a questão do choque rural e urbano aqui. E se a gente levar em conta que o êxodo rural é quando as pessoas saem do campo para a cidade buscando melhores condições de vida, o que vocês poderiam dizer dessa imagem? Essas pessoas saíram do campo e foram para a cidade e encontraram melhores condições de vida? É isso. Vocês vão fazer, vocês vão escrever no caderno, vão tirar foto, enfim, vão mandar para mim, lá como a gente está fazendo, essa atividade. Então, essa é a terceira aula, videoaula, essa é a nossa quarta atividade, só para vocês se organizarem. A gente tem 4 atividades já em geografia. Essa é a quarta, tá? Falem sobre urbanização, falem sobre êxodo rural, falem sobre cidades, enfim, para a gente criar esse alicerce somente para posteriormente a gente trabalhar as questões aí que estão ligadas a desastres ambientais dentro dos grandes centros, né? Enchentes, incêndios, deslizamento de encostas, enfim. Tudo que foi tratado nessa aula, na aula do Centro de Mídias, tá? Que vocês vão assistir também para quem não assistiu. Tudo bem? Vocês entenderam o que eu quis fazer? Eu quis organizar, tá? Eu não quis deixar esse buraco. Eu estou tentando seguir o conteúdo de forma bem linear para ficar fácil para vocês, certo? Então, a aula do Centro de Mídias foi muito boa, mas ela está muito adiantada em relação ao que a gente precisa fazer. Como eu falei, vamos construir a casa pelo alicerce. Primeiro o alicerce, depois as paredes, somente depois o telhado. Não adianta a gente construir o telhado primeiro, que não vai funcionar. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a atividade, certo? Transformações no rural, êxodo rural, certo? Analisem essa primeira imagem, tá? Aqui, pare, veja e pense. Rural, urbano, o que vocês estão vendo? De forma crítica. Um beijo no coração de vocês. Estou com muita saudade de todos, tá? Espero que todos estejam bem e que logo a gente possa estar juntos outra vez, tá? Fiquem com Deus, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Foi feito com muito carinho, tá bom? Abraço para vocês. Energias negativas aí para vocês e para toda a família, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.